Olá pessoal, é com muito prazer que recebemos o nosso convidado para o segundo multi-encontro, o nosso dedo de prosa sobre assuntos diversos aqui da Multiplano Engenharia. O multi-encontro será sobre ecologia e áreas degradadas. Hoje nós vamos conversar com um especialista em ecologia, com ênfase em conservação da natureza. Ele é engenheiro florestal e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. Fez extensão universitária na Universidade de Pisa, na Itália, em projeto científico com biovalorização de resíduos orgânicos, coordenado por um instituto francês. Concluiu doutorado em ciências agronômicas com ênfase em ecologia de plantas arbóreas na Universidade de Santa Ana, na Itália. Tem mais de 25 anos de experiência, já publicou mais de 35 artigos em jornais e periódicos especializados, participou de mais de 30 eventos no exterior e recebeu 4 prêmios como pesquisador e participou de diversos projetos de pesquisas em meio ambiente. Estamos aqui hoje com o Dr. Fábio Rossano Dário. Fábio, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado pela apresentação e obrigado por essa oportunidade que vocês estão dando. Bom, para começar, a gente gostaria, Fábio, que você contasse para a gente qual a importância da ecologia, dos estudos de ecologia. Bom, os estudos de ecologia são bastante complexos, né? Mas tem uma importância muito grande em determinadas áreas, em estudos de impactos ambientais. Esses estudos podem ser realizados em diferentes áreas, em diferentes ecossistemas, e devem ser utilizados como forma da gente conhecer quais são as interações entre as espécies e também os impactos que determinados elementos, determinados projetos podem estar causando ao ambiente. Então, isso pode ser mesmo em áreas de ecossistemas preservados e também em áreas urbanas. Muitos projetos realizados em áreas urbanas, eles necessitam desses estudos e fazem parte de uma exigência, né, dos órgãos governamentais para garantir que esses impactos sejam minimizados ou, de certa forma, eles sejam minimizados, né, ou compensados. Conta pra gente, em linhas gerais, como é o seu trabalho como é o trabalho em áreas degradadas. Ok. Bom, a minha especialização, vamos dizer assim, é com parte de ecologia de ecossistemas, tá? Eu tenho trabalhado tanto em estudos de impactos ambientais e também com populações tradicionais, mais especificamente com populações indígenas, em etnobotânica e também em recuperação de áreas degradadas. E nos estudos de recuperação de áreas degradadas, é muito importante a gente ter um conhecimento do mecanismo, né? Todo esse mecanismo complexo que é o funcionamento do ecossistema, o que se interage, tá? Porque a gente tem, por exemplo, no projeto de recuperação de áreas degradadas, a gente tem que pensar não somente na diversidade de espécies que nós vamos plantar, né, e tentar recuperar, mas também em todas as interações entre as espécies vegetais e animais e também no processo sucessional. Tá. E pensando nisso, como que essas áreas degradadas conseguem reagir? Então, falando em processo de recomposição, nós temos, por exemplo, a partir de uma área degradada, que pode ser com supressão da vegetação, a partir de desmatamentos, seja para expansão de agropecuária, plantios agrícolas, ou mesmo expansão urbana, essas áreas elas são praticamente impactadas de certa forma, e a recuperação, se existem condições de recuperação, essas áreas elas têm uma certa
capacidade de reagir a esses impactos. Se houver condições dela ter capacidade de reagir, por exemplo, na destruição total e transformação dessas áreas numa área urbana, aí a gente tem uma diminuição da capacidade dela, mesmo por questões de espaço físico. Se for numa área, uma queimada, por exemplo, ou a queda de uma árvore dentro de uma floresta, as plantas elas têm um sistema natural de reagir, que nós chamamos de resiliência, que é a capacidade natural dela se reagir. E essa capacidade natural dela reagir depende muito das condições de danos que ela teve, tá? E também se ela tem subsídios para essa reação, ou seja, um banco de plântulas. O que são bancos de plântulas? São são mudas, né, das espécies da floresta original que estão lá para reagir e para voltar à capacidade de recuperação. E também o banco de sementes, que são sementes que estão no solo e quando há abertura de uma clareira ou passagem de uma queimada, essas sementes elas ficam expostas à radiação solar, à alta temperatura, e essas sementes vão germinar. Geralmente são de espécies pioneiras, que são as primeiras que crescem no início da evolução, que vão dar condições para que as outras espécies reiniciem a recuperação desses ambientes, que nós chamamos das espécies secundárias. Depois, com o desenvolvimento da floresta, vêm outras espécies que nós chamamos de espécies climáticas, que são aquelas que vivem e sobrevivem dentro de ambientes mais sombreados. No início da sucessão, nós temos uma grande quantidade de plantas, porém uma baixa diversidade de espécies. Isso aí faz parte, né, da ecologia. Mais para frente, nós vamos ter uma situação de recuperação desses ambientes com uma diversidade de espécies muito maior. O ambiente vai ser muito mais rico em espécies vegetais, com um número menor de indivíduos por espécie. E uma coisa que a gente acha que considera muito importante é que nesse processo sucessional existem interações entre as espécies animais e vegetais, que são muito importantes em todo esse complexo. Então, quando nós elaboramos um projeto de recuperação de áreas degradadas, a gente tem que estar atento a toda essa complexidade. Fábio, e o que acontece quando uma espécie é extinta de uma área? Bom, Ayane, todas as espécies vegetais e animais são importantes, tá, no equilíbrio do ambiente. E existem interações bastante complexas, tá? E agentes polinizadores, por exemplo, insetos e mamíferos como morcegos e aves, né, como os beija-flores, são excelentes polinizadores de plantas. Ao longo de toda a evolução, essas espécies elas tiveram atributos a chegar até um nível de coevolução para algumas espécies. Então essas interações, elas são interações que nós chamamos de interações mutualíticas, porque tanto as flores que são polinizadas por esses animais e esses animais que buscam o néctar da planta, existe essa interação que é muito importante para esses dois elementos. Também na dispersão de sementes, é muito importante essa interação do animal com a planta. Nas florestas tropicais, nós temos cerca de 90%, um pouco mais, de espécies de plantas que são polinizadas por animais. E também um percentual bastante alto, cerca de 70% a 80%, dependendo do ecossistema, cujos frutos são dispersos por animais. Então essas interações são muito importantes, tá, para a dinâmica da floresta e para a sobrevivência de muitas das espécies, tanto vegetais como animais. A falta de uma comunidade, tanto animal como vegetal, pode quebrar
esse fluxo. Pode levar, inclusive, a extinções locais dessas espécies. E a extinção local dessas espécies, seja ela por pressão antrópica, principalmente por pressão antrópica, com desmatamentos, com a simplificação da floresta, com o efeito de borda, que é o efeito exterior dentro de um ecossistema natural, tudo isso leva a um desequilíbrio nesse comportamento, nessas interações entre fauna e flora. Então, a extinção local de uma espécie, ela vai, de alguma forma, causar um desequilíbrio no ambiente. Pode ser um desequilíbrio muito grande se as interações forem muito próximas. Ou pode ser um simples desequilíbrio que pode ser superado por outros agentes polinizadores ou dispersores. A gente tem, por exemplo, espécies dispersoras de sementes, alguns primatas que são excelentes dispersores de sementes em florestas tropicais. Um exemplo, o macaco-aranha. O macaco-aranha tem estudos comportamentais dele e também na alimentação dessa espécie, uma espécie característica da Amazônia, que ela se alimenta de frutos de mais de 100 espécies vegetais. Então, não só a garantia dessas espécies, ele não é uma espécie exclusiva dessas espécies vegetais, mas ele tem um comportamento dentro do ambiente em que ele vive, que ele faz a dispersão de uma forma diferente. Diferente, por exemplo, de uma espécie de um tucano, que tem um comportamento bastante diferente e também se alimenta de frutos de espécies diferentes ou espécies similares àquelas que o macaco-aranha, no caso desse exemplo, se alimenta. Um outro exemplo de uma ave, de um grupo de espécies de um pássaro, ele é conhecido como dançarino. É uma espécie que ocorre tanto na Mata Atlântica como na Amazônia. Ele tem uma interação com uma família específica de espécies vegetais, da família Melastomatácea. Ele não se alimenta somente da Melastomatácea, mas existem estudos que mostram que 50% ou mais da dieta dessas espécies, são 20 ou 30 espécies desse grupo de dançarinos, chama dançarino porque ele faz a corte, o macho faz a corte com a fêmea, dançando, né? Aves. Essas aves, isso. E ele vive no subbosque da floresta e se alimenta dessas espécies, dessas melastomatáceas. E as melastomatáceas, elas têm um poder, né, uma importância muito grande no subbosque dessas matas na Amazônia e também na Mata Atlântica. E a importância dessas espécies de ave é imprescindível não somente para a propagação dessas espécies vegetais, mas também na dinâmica toda dos ecossistemas em que eles vivem. Fábio, e o que, após essa restauração de uma área degradada, o que você considera mais importante para essas áreas que foram restauradas, por exemplo? Na recuperação de áreas degradadas, até ela chegar no nível de área restaurada, a gente tem que entender bastante a complexidade dela e os elementos que se interagem. Para a gente saber não apenas as espécies a serem propostas no projeto de recuperação de áreas, mas também a distribuição dessas mudas, dessas espécies, como elas se distribuem, tá? E também a frequência e a densidade dessas espécies. Isso é muito importante. Esse ambiente restaurado é muito importante que ele seja protegido e conservado. Tá? Não simplesmente se faz um projeto e abandona, mas é importante que ele seja protegido. Então, protegido do quê? Protegido de ações antrópicas, como passagem de fogo, e também a pressão que existe nos ambientes de fora. Existem alguns trabalhos de unidades de conservação que eles priorizam alguns projetos no entorno, com as comunidades do entorno, e buscam, por exemplo, pessoas que têm uma agricultura próximo a essas áreas, que eles não coloquem fogo na pastagem,
ou que façam uma agricultura sem aplicação excessiva de agrotóxicos, porque esse agrotóxico vai para a floresta e vai impactar a fauna e a flora desses ambientes conservados. Busquem alternativas e também apoiem essas alternativas de agricultura familiar, no entorno, para evitar esse impacto dentro do ambiente. E também a proteção de vigilância mesmo, tá? Porque são ambientes que são ambientes complexos e que podem estar sendo alvo de caça predatória, de simplificação por retirada de madeiras, de recursos naturais e mesmo a contaminação de recursos hídricos a partir de garimpo ilegal, etc. Então eu vejo bem assim, um ponto importante na conservação desses ambientes restaurados, um ponto é a preservação e conservação. Um segundo ponto é o incentivo à pesquisa. Tá? O incentivo à pesquisa em busca de novas tecnologias e também no conhecimento de como que está evoluindo esse ambiente e como que ele evoluiu a um nível de equilíbrio, ou muito próximo disso. E com esses estudos, são muitos estudos que estão sendo realizados, já existem bastante resultados de universidades, de institutos de pesquisas, que mostram como que ele está andando, né? Então, os resultados são muito importantes para dar embasamento para outros estudos e também na manutenção desses ambientes e no monitoramento deles. E um terceiro ponto é o apoio das comunidades tradicionais que vivem no entorno. Eu acho muito importante, eu trabalho tanto com recuperação de áreas degradadas e também com populações tradicionais, mais especificamente populações indígenas. Esses indígenas, essas populações tradicionais, sejam os ribeirinhos, caiçaras, os quilombolas, eles têm uma importância muito grande dentro desses ambientes, de conservação do ambiente e de consciência e de conhecimento. Esses conhecimentos adquiridos por gerações, que são passados por gerações, estão ali para a gente absorver, trocar ideias, absorver esses conhecimentos e implementar nessas ações, não só de recuperação, mas também de conservação. Tá? Então, apoiar essas comunidades e não discriminá-las, né, da forma como muitas vezes vêm sendo discriminadas, mas apoiar essas comunidades para eles serem, inclusive, agentes de defesa desses ambientes, como vem sendo. Fábio, o que você considera mais importante na conservação das áreas recuperadas? Recuperação de áreas degradadas, eu acho que é muito importante a gente entender a complexidade que é todo esse processo de sucessão ecológica. Tá? Desde o início da sucessão, com as plantas pioneiras, o crescimento delas, até atingir o estágio clímax, que é uma floresta em equilíbrio. Eu acho isso muito importante. Então, tudo dentro dessa complexidade, é importante que a gente entenda que um projeto de recuperação de áreas degradadas, ele não é simplesmente o plantio de mudas de X espécies, de uma diversidade alta. É importante uma diversidade alta de espécies? Sim, é importante. Mas é importante também que a gente entenda como que essas espécies estão distribuídas no ambiente natural e também as interações entre as espécies da fauna e as espécies vegetais. Para quando fizer um planejamento, a gente saiba fazer o planejamento mais adequado a determinados ecossistemas. E dentro toda essa complexidade, depois desses ambientes estarem recuperados, restaurados, eu acho muito importante que eles sejam conservados e protegidos de ações externas. Essas ações externas são pressões antrópicas, com incêndios, desmatamento, caça predatória, material genético, seja de orquídeas, de plantas diversas,
de madeira que seja retirada desses ambientes. Tudo isso aí vai causar um desequilíbrio dentro desse ambiente. Então é importante que esses ambientes sejam preservados, e essa preservação pode ser feita através de vigilância, tá? Para que não ocorra incêndio ou mesmo invasões. Hoje nós temos altas tecnologias, né, de imagens satélites, também vigilância através de drones, e também interagir com a população do entorno, que é muito importante, seja ela uma população rural ou urbana. Então essa população ela tem que entender que é importante para ele também a preservação desses ambientes, para a comunidade humana que vive no entorno. Existem alguns trabalhos de interações que interagem inclusive com algumas comunidades extrativistas ou agrícolas que vivem no entorno, para que essas comunidades não coloquem fogo na pastagem, que proteja a fauna, que não entre na área para caçar. E também, se fizer uma agricultura, que seja uma agricultura familiar, uma agricultura com baixo impacto, que não cause danos ecológicos aos recursos naturais, tá? Que não apliquem em grandes quantidades agrotóxicos, porque esse agrotóxico vai para dentro da mata de uma certa forma e vai causar interferências nas populações de animais e vegetais que vivem nesses ambientes. Um outro ponto é o apoio à pesquisa. Acho muito importante o apoio à pesquisa, o incentivo à pesquisa. Hoje existem estudos, resultados muito bons de institutos de pesquisas, ou mesmo particulares, universidades, que desenvolvem trabalhos para o entendimento dessa grande complexidade que é um sistema em equilíbrio, tá? E busque também alternativas técnicas mais avançadas, tanto na conservação, na manutenção e no monitoramento desses ambientes. Então, o apoio à pesquisa é um segundo tópico. E o terceiro, que eu acho muito importante, com o qual eu tenho trabalhado bastante, é o apoio às comunidades tradicionais que vivem no entorno. Sejam elas populações indígenas, com o qual eu trabalho, quilombolas, caiçaras, populações que vivem no entorno e que possam estar utilizando esses ambientes no extrativismo, mas um extrativismo racional, que seja ele com a retirada de uso, né, de plantas medicinais. Na Amazônia eu trabalho com comunidades tradicionais indígenas que fazem o extrativismo da castanha do Pará, sem causar danos ao ambiente. Então isso é muito importante, e também essas populações possuem um conhecimento adquirido desse ambiente que é passado de gerações a gerações. E esses conhecimentos são importantes para nós, a gente entender como que é esse ambiente, não somente os estudos, as pesquisas realizadas por universidades, por centros de pesquisas, mas também esse estudo também com as comunidades tradicionais, para entender toda essa complexidade, esses ambientes, e para a gente adquirir e trocar conhecimento. Isso é muito importante. E valorizar o conhecimento da cultura desses povos. Muito legal, Fábio, essa explicação toda sobre as áreas degradadas. É muito importante a gente ter todo esse conhecimento, trazer todo esse conhecimento, pensando um pouco, trazendo um pouco para a área mais antropizada. Aqui na Multiplano a gente desenvolve projetos de infraestrutura urbana, projetos viários, e a gente aborda sempre e traz sempre a questão da ecologia, né, do meio ambiente, abordando e tentando introduzir sempre a questão de corredores ecológicos, que acredito ser muito importante, que são esses corredores verdes, esses caminhos verdes que ligam uma área verde até outra área verde. A gente tem áreas que estão sendo recuperadas também, né, dentro dos centros urbanos. Qual que é a importância desses corredores ecológicos? Esses corredores ecológicos, em área urbana, também em áreas florestais, né,
Esses corredores são muito importantes para interligar ambientes naturais para passagem de espécies, de propágulos, né, de sementes de espécies vegetais, não somente para animais, né, e também passagem de animais. Esses animais, sejam eles polinizadores, dispersores ou outros animais que estão na cadeia trófica, eles têm uma participação muito importante no equilíbrio desses ambientes. Então, esses corredores são essenciais para, principalmente em áreas urbanas, onde nós temos áreas pequenas, relativamente pequenas, tá, que não comportam grandes populações de animais. Então, esses corredores são muito importantes para interligar esses ambientes e para favorecer a passagem dessas espécies e aumentar, inclusive, o fluxo gênico, que é a quantidade de material genético que sai de um ambiente e vai para o outro ambiente. Essa passagem de material genético pelo corredor entre ambientes naturais é determinante para a sobrevivência de populações de espécies vegetais e animais. Então a gente tem que buscar a Multiplano. Eu já li alguns trabalhos de vocês, parabenizo por isso. É importante, muito importante vocês terem realmente essa consciência e buscar mesmo nesses projetos urbanos a ligação dessas áreas. Essa ligação dessas áreas, desses corredores, ele pode não trazer a solução de todos os problemas, que é a simplificação, a redução dessas áreas. Mas ela pode realmente solucionar grandes problemas, tá? Resolver grandes problemas. E existem algumas espécies que elas são beneficiadas. A gente vê aqui em São Paulo alguns exemplos, um pouco fora da cidade, alguns animais relativamente grandes, tá, que estão passando de uma área para outra, sendo atropelados em vias públicas. Alguns pequenos primatas, o macaco prego, alguns pequenos animais, a capivara é muito comum em vias públicas ser atropelada, porque não tem esses corredores de passagens. Tá? E mesmo alguns animais que voam, tem algumas espécies de voo longo, que ela consegue passar de uma área para outra, mesmo áreas distantes, às vezes quilômetros de distância. Alguns psitacídeos, né, os periquitos, papagaios, a gente vê sobrevoando por São Paulo, são espécies que nós chamamos de sinantrópicas, né? Aquelas que estão adaptadas ao ambiente antropizado, estão bem adaptadas, mas elas circulam de uma área para outra, às vezes em grandes distâncias. Mas existem algumas espécies que são muito importantes, que vivem, por exemplo, no subbosque de uma mata, que ela não tem esse poder de dispersão. Então, com o corredor, ela não consegue. Corredor verde, ela consegue. Exatamente. Existem algumas espécies que uma avenida já é um obstáculo muito grande para ela. Ela vive num ambiente pequeno, ela não consegue atravessar uma avenida voando, mesmo voando, por conta de fluxo de carro, né? Então, você proporcionando esse corredor, você está facilitando essa passagem dessas espécies, que são espécies importantes, como eu disse no início. Todas as espécies são importantes para a manutenção do ecossistema. Se você não propõe esses corredores, essas comunidades de espécies animais, e mesmo espécies vegetais, elas vão ficar restritas a esses ambientes pequenos, e a situação futura é de diminuição dessas espécies, levando à consanguinidade, que é a redução de material genético, e a extinção local dessas espécies. As menos adaptadas, elas tendem a se extinguir. As mais adaptadas, elas conseguem, às vezes, ter uma interação maior com os ambientes antrópicos. Mas é muito importante, realmente, a ligação desses ambientes por corredores naturais. Obrigada, Fábio. Esse foi o nosso multi-encontro de hoje, falando sobre áreas degradadas e ecologias, com o Fábio. O Fábio, ele faz parte do time da Multiplano Engenharia, agrega com seu conhecimento e a sua experiência. Fábio, agradeço muitíssimo pela sua participação. Bom, Nayane, eu também agradeço, né, essa oportunidade. Tenho um imenso prazer em fazer parte do grupo da Multiplano e me coloco à disposição de outras perguntas que surgirem e também em outras oportunidades como essa.
O assunto é muito interessante, gosto muito, muito importante também. Então, me coloco à disposição e agradeço por essa oportunidade de vocês.